Olá. Então eu chego com raiva, tristeza e medo, porque eu vi notícias não muito antes de entrar aqui sobre o caso dos adolescentes de Copacabana e eu fiquei com muita raiva. Então chego um pouco tocado por isso, sim. E também chego feliz porque hoje é dia de Year Long Space Holding Training e tô animado para participar. É assim que eu chego. Você, Priscila, como você chega? Eu também, sim, chego com vários sentimentos. Chego alegre porque tô alegre de estar aqui e poder compartilhar com vocês as muitas descobertas que eu e a Fabiana fizemos quando a gente estava com as crianças. Foi muito mágico, assim. Chego triste e com raiva também por várias questões envolvendo a minha família e a família do Pedro com relação a essa questão da escola. É mais tristeza mesmo, percebo a tristeza crescendo assim, por... Assim, a minha irmã tá bem comprometida mesmo em denunciar a gente. Então, a gente tá bem navegando nisso agora. Ah, e aí, medo também, né? Porque eu sei que isso causa questões legais em relação à guarda dela. Uhum. Sim. Então, chega assim. E também tô, assim, animada com o treinamento de um ano, que vai acontecer à tarde. E o Pedro tá de férias essa semana, então ele tá com a Ayla, então é mais tranquilo pra mim. Assim, hum, como você chega, Maila? Bom dia, eu chego animada, alegre. Eu fiz um congresso nesse final de semana que foi bem, bem gostoso, assim, bem nutritivo, médico. E estou alegre também pelas possibilidades que o Israel colocou lá. Também tenho medo pelas possibilidades que ele colocou lá de fazer aquela reunião Hum, em inglês. E Medo por quê? medo porque é um desafio Uhum. e, né, eu não sei se eu seria capaz disso, mas alegre pela oportunidade de estar olhando para isso. E, e é isso, estou alegre de estar aqui com vocês. Como você chega, Jéssica? Eu tô sentindo muita tristeza agora por várias coisas, também por notícias, assim, muito feminicídio acontecendo, aconteceram dois na Praia Grande, assim, um aqui no meu bairro, Hum. um no bairro do lado, então, isso tem me gerado muita tristeza, muita raiva, porque eu tenho a impressão que tá tudo de cabeça para baixo, sabe? E aí eu escuto a Priscila também falar sobre essa questão com a irmã dela, sabe? E assim, enquanto ela é uma mãe admirável, assim, que me inspira, e eu fico tipo, o que que é isso, cara? O que tá acontecendo, sabe? Ontem eu assisti também os documentários sobre o renascimento do parto e, tipo, tanta violência obstétrica, tipo, saber de tudo isso. Então, assim, eu tô sentindo muita tristeza por esse estado, tipo, de sociedade, dessa cultura que a gente tá inserida, assim, eu tô sentindo realmente muita tristeza agora. Desde ontem, assim, acho que esses dias todos foram de muita tristeza. Eu- então, é assim que eu chego aqui.
E você, Amanda? Eu chego aqui ainda me encaixando. Eu tive os 10 últimos dias bem, bem tumultuados, assim. Eu sinto que eu desencaixei muito da minha vida, assim. As coisas estavam passando meio anestesiadas, sem rotina. Então, hoje é o primeiro dia que eu tô voltando, assim, pra minha rotina. Eu me sinto ainda chegando na minha vida de novo, assim, estranho. E também sinto muito desejo, assim, de ouvir vocês, de ouvir a Priscila, com todas as novidades que ela vai contar, mas também sobre essa história com a família dela. Ouvir você também um pouco mais sobre essa tristeza, Jéssica, e também sobre isso que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu não soube, Israel. Então, eu tô bem desejosa do encontro começar para poder ouvir vocês. Uhum. Proponho a gente começar com você, Pri, e com a situação com a sua irmã. Alguma que você pensa sobre isso? Eu gostaria de. Pra mim, isso é uma prioridade, pelo menos. Uhum. Como é pra você? Você quer ver isso em grupo ou não? Eu só assim, eu sinto medo de a gente usar assim, falar disso de uma forma, já que isso vai subir pro. Sim, eu vou pausar rapidinho, tá? Uhum. Deixa eu só ver aqui. Nenhuma das coisas que a gente aborda aqui são vilões. Se a gente parte do princípio de vilão, a gente está partindo do princípio de baixo drama de novo. Então, se eu trato a escola como vilão, se eu trato o patriarcado como vilão, se eu trato qualquer coisa como vilão, tô começando a partir do princípio de baixo drama. E eu posso olhar essas coisas simplesmente como uma evolução, né? Então, de uma certa forma, o patriarcado ele é uma evolução do que tinha antes. O ser humano antes ele era muito ingênuo e ele não destruiu o planeta Terra. Mas talvez ele não destruía porque ele não tinha capacidade de destruir, né? Ele destruía o bichinho na frente dele, mas não destruía o planeta por falta de ferramenta. Quando o ser humano ele aprende, fica mais inteligente, ele começa a construir o patriarcado, começa a construir as estruturas hierárquicas, começa a construir guerras, fronteiras, nações, organizações. E, e toda essa habilidade que o ser humano usou para construir isso é uma habilidade com grande potencial. Capacidade do ser humano de se organizar em grandes grupos, de fazer coisas a um nível de milhões de pessoas, de milhões de pessoas se seguirem por mesmos regras, conceitos, ideais, softwares, é um avanço intelectual do ser humano. Mas só esse avanço intelectual ele não funciona, ele leva o ser humano à destruição. Então, agora a gente está indo para uma outra evolução, que é o arquiarcado, que é nesse momento onde o ser humano ele não vai ser só inteligente, mas também vai ser maduro, mas também vai ser sábio, mas também vai ser responsável, também vai ser virtuoso com essa inteligência. E aí ele vai poder usar tudo isso que ele desenvolveu para criar coisas extraordinárias. Né? Então, capitalismo também é uma evolução. O capitalismo ele está destruindo o planeta, sim, e antes disso a gente tinha o feudalismo. Antes disso a gente tinha um cara que, porque nasceu numa família, estava no topo. Uhum. E se você nasceu pobre, foda-se, você vai ficar pobre o resto da vida. É isso. Então ele é uma evolução também do que a gente tinha antes. E ele precisa de uma nova evolução, porque ele está destruindo o planeta, destruindo a vida, destruindo as pessoas. Então a escola ela também é uma evolução, né? A gente pensa, se você olha uma coisa que assim é um mérito que a gente não pode tirar da escola. Ela deselitizou o conhecimento. Antes da escola, o conhecimento era completamente elitizado. Era só quem tinha muita grana, quem era muito rico, quem era lorde, quem era burguês tinha conhecimento. E se a gente olha para o tanto de evolução tecnológica, tá? Não de virtude, mas evolução tecnológica que aconteceu desde o nascimento da escola na espécie humana, você vê uma relação muito clara. A escola começou e a quantidade de descobertas e curas para doenças e evolução tecnológica, ela acompanhou com o nascimento da escola. Né? A escola nasceu e nesses últimos 200 anos a sociedade humana evoluiu de um jeito que ela não tinha sonhado em evoluir antes, durante milênios de anos. Então, o conhecimento deselitizado permitiu que muitos gênios que não tinham nenhuma
nenhum acesso a conhecimento, a ferramentas, pudessem ter esse acesso de todas as classes e pudessem criar e inventar coisas e o ser humano como um todo ficar mais inteligente, não só as elites, e o ser humano como um todo poder colaborar em níveis novos e radicais. Então, a escola ela cumpriu um papel maravilhoso de deselização do conteúdo, ela cumpriu um papel muito foda de dar mais inteligência como um geral para o, o. Peraí que apareceu uma mensagem aqui, rapidinho, só deixa eu uma coisa. Que tá chegando na internet aqui, eu tenho que ver se ele falou uma coisa. Peraí um segundo. Uhum. Rapidinho. Tá bom. Peraí um segundo. Um segundo só, pessoal. Tô com a minha, vou aproveitar para falar uma logística. Eu tô com uma internet bem instável, por isso que fiquei caindo, perdi uma parte. Fiquei com vontade de trazer também algumas coisas para você, Pri. Depois eu te chamo, dado Tá. que, né, começamos a gravar de novo. Obrigada, Jess. Voltei. Manda no grupo, Jess, para a gente poder ter acesso também à sua partilha. Me interessa muito. Sim, sim, mando sim. Então, Eu perdi parte do final da tua fala e depois quando passou por Israel também, assim, sinto tristeza por isso. Tava sendo muito rico para mim. se precisar de alguma coisa, a gente pode te dar um update também. Tá? Talvez se vocês puderem me dar um update, até para o resumo, né? Se algum de vocês puderem ficar no final, aí vocês me contam. Essa parte só não gravada, ela não vai ficar no resumo. Tá bom? Ah, sim, sim, verdade. Essa parte. Tá. Mas gostaria de saber, de qualquer forma. Tá bom. Então, a escola ela tem esse mérito dela de deselitizar o conhecimento, de subir a inteligência ao nível global da espécie humana. O único ponto é que ela não carregou necessariamente a, a virtude como centro dela, né? Então, ela virou, ela é uma formação técnica e intelectual, mas não necessariamente de virtude. Existe ressalva a professores que vão ter um olhar mais cuidadoso para a virtude, mas não é da natureza da escola. Se fosse da natureza da escola, a gente poderia afirmar que alguém que completa a escola e completa a faculdade, por exemplo, alguém que fez tudo isso, né, uns quase 20 anos aí de estudo, de ensino. A gente consegue afirmar hoje, com total certeza, que alguém que fez escola e faculdade é mais virtuoso que uma criança de 10 anos de idade? Não. Não. Então, isso é uma evidência muito forte de que na escola não tem como prioridade ou como linha central formação de virtude. Eu consigo afirmar que alguém que fez escola e faculdade tem mais conhecimento intelectual que uma criança de 10 anos de idade? Uhum. Sim. Sim. Tem. Então, porque conhecimento intelectual e habilidade técnica é prioridade da escola e virtude não está no propósito interior dela. Se tivesse, eu poderia afirmar que um adulto que fez escola e que fez faculdade com certeza seria um ser humano mais virtuoso porque passou por 20 anos de trabalho e construção em virtude. Uhum. Até aqui, né, Israel, assim, até aqui. Sim, é o que Que eu sei. hoje, inclusive, a gente tem iniciativas como, por exemplo, a psicologia positiva, que deságua na educação positiva. A educação positiva não é essa da internet, a educação positiva voltada para a psicologia positiva, que realoca todo o propósito da escola no bem-estar, no desenvolvimento de virtudes e forças humanas. E trabalha, por exemplo, com perspectiva de duplo propósito, ou seja, você não abandona o compromisso de crescimento intelectual da escola, mas você sempre usa isso a favor do desenvolvimento de virtudes e forças humanas, sabe? Então, eu também acredito, assim, que, como você está dizendo, que é um processo de evolução, e que eu acredito também que é isso que a gente está fazendo aqui, acreditando num processo de evolução que pode ser, inclusive, nem ligado a esse modelo de escola, mas um novo tipo de instrução ou de oferecimento de possibilidades para crianças. Uhum. Eu vejo isso, assim, a escola tá, né, ela tá se movimentando também. Eu, Sim. aqui, É aqui, esse, desculpa.
uma coisa rapidinho. E é justamente o que eu tô falando, assim. Ela é uma evolução e ela é uma evolução onde ela precisa. Então, esse é um ponto. A gente não criar, não vilanizar nenhuma das coisas, né? Ela é uma evolução e, ao mesmo tempo, a gente está no momento onde a gente precisa de um pouco de radicalidade sem triangulação para fazer a virada. Então, eu Uhum. preciso ter um pouco de firmeza em é uma evolução, não é uma vilã, agradecer e honrar tudo que ela criou, que é muito foda tudo que a escola fez. Então, agradecer e honrar isso. E, ao mesmo tempo, ter um grip na consequência do que causa. Né? Então, maravilhoso. Evoluiu isso. E hoje tem uma consequência no geral, ou seja, em como ela é no geral aplicada, que não é nem mais no geral de lei, né? Porque pela lei já dava para fazer algo bem diferente do que acontece na maioria hoje, desde 2017. Mas no geral de como é aplicada, é, olha, tem essa consequência, do que adianta a pessoa aprender isso, e ela não construir isso internamente, do que adianta, olha a forma que está sendo feita, olha como ela está tolhindo criatividade, ou como ela está tolhindo vários potenciais que ela não está percebendo, ou como ela está... Então, tem essa postura que eu acho que é o convite que é para nós educadores arcanos termos, é uma postura de honra e não de combate à escola e tudo que ela já fez, junto de um grip na realidade de o que ela está causando e qual é o próximo passo que precisa de evolução, qual que é o próximo passo dela. E a mesma coisa a gente como arcanos, é o mesmo olhar para patriarcado, é o mesmo olhar para o capitalismo. Não é um vilão, sinto muita raiva porque eu me importo muito com isso, e isso que eu me importo muito está sendo ferido por essa contato com essa realidade do patriarcado, do capitalismo, e vou olhar para o próximo passo, o que a gente precisa fazer para continuar evoluindo esse sistema. Então, eu acho que é muito dessa abordagem. Como a própria Amanda já disse, tem escolas e instituições que já estão fazendo algo bem diferente. E isso Uhum. assim, Israel, quando acontecer assim de eu ter um filho ou uma filha, se eu já não for abrir a minha escola na hora, que é bem provável que aconteça, eu vou falar, eita, a água tá batendo na bunda, eu vou abrir minha escola. Se eu não fizer isso imediatamente, que é bem provável que vai acontecer, a água vai bater na bunda e eu vou correr para fazer acontecer. Mas se não for isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser procurar instituições que já criam algo semelhante do que eu quero, porque é uma ideia genial juntar várias crianças em um lugar com alguém cuidando de um jeito extraordinário. É uma puta ideia boa, entendeu? Quem sabe essa água que tá batendo na sua bunda aí, Priscila? Quem sabe? Essa não é a melhor possibilidade de todas? Foi o que a gente viu, eu e a Fabiana lá, né? Nos dias que a gente estava, né? Assim, juntas com a escolinha lá. Sim. Escutando Israel, eu estava lendo esses dias dentro, eu sou espírita, né? Eu estava lendo dentro do referencial espírita, assim, sobre o progresso da humanidade, e também falando assim que, tipo, certas coisas são possíveis em cada momento também, porque a própria humanidade, os próprios espíritos, o nível de evolução dos espíritos que estão encarnados naquela geração ali, eles não dão conta de pensar um modelo diferente, sabe? Então, o progresso da humanidade, ele também vai por etapas. Então, talvez agora, sabe, a gente, enquanto humanidade, tenha mais capacidade evolutiva mesmo de criar novos modelos de escola também. Porque anteriormente, até questionar esse modelo, talvez ainda não fosse possível, porque a gente estava num outro nível de progresso também. Então, além do progresso do próprio capitalismo, do patriarcado, das instituições, das escolas, tem a ver também com o nosso próprio progresso como humanidade também, né? Uhum. Eles são Sim. reflexo do nosso progresso, né? Do que a gente considera ok ou não. É, é. Ouvindo você, Israel, e também juntando com o papo de antes, assim, sem trazer todo o contexto, né? Mas tem a ver. Eu tô lendo o livro Sentimentos Conscientes e eu li esse final de semana, tô no começo, aquela parte que fala sobre é, como mudar os resultados, né? Que é através da Uhum. mudança de contexto. E que o contexto é um acordo entre
nível de responsabilidade e as distinções, os mapas de pensamento. E se a gente, dentro de um contexto que estamos inseridos, acabamos vindo com outros mapas de pensamento que não fazem parte, a gente é tido como louco. Então, eu lembrei muito da primeira parte da nossa conversa. Tipo, todo mundo fala, não, isso não faz sentido aqui. E isso me fez refletir muito até como forma de ponte com um diálogo com esses outros, com esse contexto que a gente também está inserido, mas que a gente não concorda, a gente está querendo criar outros, mas muitas vezes totalmente incompreensível para quem não está nesse movimento o que a gente está expondo aqui, né? Para mim ficou muito claro quanto que eu só consigo hoje enxergar as coisas que eu estou vendo por conta de ter me desidentificado com aquele contexto como uma verdade absoluta, um processo de desidentificação, assim como desidentificar das emoções também me ajuda a olhar de um outro lugar, mas desidentificar do contexto e ter ganhado outras distinções, outros mapas de pensamento e é ter me aberto para isso como uma possibilidade. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque eu estou percebendo que esse trajeto é um trajeto que eu estou pesquisando como forma, esse trajeto de navegação mesmo entre contextos. Eu estou pesquisando como forma de fazer ponte entre pessoas que estão, entre eu, por exemplo, sendo mais que assim, fazer uma ponte entre mim mesma, assim, com tudo que eu estou querendo construir, acredito e tá muito ancorada nesse contexto que a gente está construindo aqui, e, e as várias outras pessoas que eu me importo, que também se importam comigo de forma genuína e com o que eu faço, mas às vezes não estão entendendo nada o que eu estou fazendo, sabe? Uhum. Não, e é assim, eu acho que por que que eu me lembrei disso quando o Israel falou? Porque eu também não acho que são vilões, né? As pessoas, a intenção é super genuína, às vezes de cuidado até, né? Mas a minha possibilidade, que eu resolvi trazer agora, vem muito nessa linha, assim. Não sei o quanto que você conseguiu estabelecer uma comunicação de alinhamento de contexto. E não por conta dessa questão em si, mas do teu movimento de vida. O que é isso? O que você acredita agora? Quais são esses movimentos? Tipo, sabe? Se valer a pena para você, porque também isso não é uma coisa que você tem que fazer. Mas para mim, no meu contexto relacional aqui, com as pessoas que eu me importo, isso tem feito muita diferença para algumas propostas que eu tenho trazido e que não estão muito alinhadas com a cultura moderna, sabe? Uhum. Sim. Hum, Você falou pra mim, não foi, Jess? Sim, eu trouxe como uma reflexão geral, porque Uhum, tem também a ver com o que o Israel estava falando, mas era muito parecido com isso que estava dentro de mim. uhum. Uhum. Pra você. Sim, eu acho interessante realmente isso, né? Eu estudei muito internamente sobre isso também, mas eu também não quero impor algo pra ninguém. Ou, Isso. tipo, ir lá e falar, esse é o meu contexto e isso é certo. Ou, tipo, enfim, coisas do tipo. E aí, e não tem uma abertura. Eu acho que talvez nas suas relações tenha uma abertura. Porque as Sim. pessoas querem, né, estar onde você está. No meu Uhum. caso, não há uma abertura. É tipo, elas querem que eu volte para onde eu estava e não querem estar onde eu estou. Enfim, mais ou menos isso. A minha Existe. proposta está um pouco, não é nem de trazer como certo e tipo, olha, vocês deveriam ir para esse lugar. Não é Uhum, isso que eu tenho feito. Assim, é, é contar qual que é a minha perspectiva. É assim que eu decidi escolher, o meu caminho está indo por aqui. É Uhum. isso. uhum, E aí, E em cada um ressoa de um jeito, né? eu tenho uma impressão que vocês estão confundindo só uma coisa de palavras. Eu tenho que vocês estão usando a palavra contexto para cultura. Hum, Do contexto ao nível de responsabilidade que eu escolho. E também, eu também tenho o nível de responsabilidade que eu escolho e o nível de responsabilidade que as pessoas escolhem.
Mas quando você fala de um conjunto de tótons, a gente está falando de uma cultura, né? Hum, E que, é claro, ela nasce de um contexto. Cada cultura tem um contexto específico, um nível de tótor definido, né? tá. Mas a cultura, um nível de responsabilidade definido. Mas a cultura, isso que a Jess está trazendo, a gente chama de conversa de cultura para cultura. E é algo que Uhum, funciona muito quando você não tenta trazer justamente como essa é a cultura que eu acho certa, mas é de um lugar bem assim, é, que é de um lugar bem curioso. Imagina que você está viajando para o Japão, sabe? E você vai se relacionar com eles, e aí eles se abaixam lá. E aí você ri e fala, nossa, você se abaixa, que curioso, que legal, o que que significa? Por que que você faz isso? Qual o propósito? Ah, que interessante, na minha cultura, de onde eu venho, lá no tal lugar, a gente dá dois beijinhos. Ah, a gente dá um aceno de mão. A gente é com esse nível de neutralidade, assim, sabe? É tipo, ah, que interessante, vocês se cumprimentam de um jeito, eu cumprimento de outro jeito, com outro propósito. Uhum. É, então, exatamente. E aí, por exemplo, você fala, vai lá no Japão, aí, é um sinal de honra. Aqui a gente só faz assim mesmo, não tem honra nenhuma, é só um. Então a gente vai entendendo qual é o propósito por trás de cada coisa. Então é a mesma coisa, assim. Ah, que interessante, para você o jeito de cuidar, dando um exemplo, eu não tô falando que é o caso para usar nesse cenário, mas para você o jeito de cuidar mais de uma criança é assim. Ah, que interessante, na minha cultura é desse jeito. Isso daqui é uma prioridade. Uhum. Então é um jeito bem neutro, bem assim, que é isso, que a responsabilidade radical ela é neutra, ela é vendo as coisas são o que são e eu tenho esse poder das histórias que eu crio sobre isso, né? Então, de novo, não é no arquiarcado não é responsabilidade infantil é ruim e responsabilidade radical é bom. Não, é responsabilidade infantil cria uma série de resultados e responsabilidade radical cria uma série de resultados. Acontece que arquiarcado é um movimento criado por pessoas que querem viver o tipo de resultados. É o resultado que se cria de viver em responsabilidade radical e é um grupo de pessoas que quer criar esse resultado especificamente. Que não quer Uhum. dizer que a gente não se relaciona com nenhuma outra pessoa de outro tipo, que escolhem outro tipo de resultado, que não quer dizer que a gente exclui, não quer dizer que a gente julga, não quer dizer que a gente é superior a outras pessoas que escolhem outro tipo de contexto, outro tipo de resultado. Não, é só esse é o que a gente escolheu e porque a gente toma responsabilidade radical muitas vezes pelos nossos limites, pode acontecer de eu cortar a relação com uma outra pessoa, não porque a pessoa tem um contexto que é ruim, ou uma cultura que eu acho inferior. Não, é porque a pessoa de fato está cruzando um limite meu, e esse limite daqui, ele é tão grande ao ponto que eu corto conexão com essa pessoa, não é por causa da cultura que ela está escolhendo, não é por causa, é simplesmente porque ela está tomando essa ação que pode ser provocada pela cultura que ela tá, mas não é porque eu estou excluindo a cultura dela, é porque essa ação para mim ela não funciona, então eu não excluo alguém do Islã só porque a pessoa é do Islã, mas eu posso não querer ter relação com alguém porque a pessoa não escuta mulheres, ou porque a pessoa priva o direito de mulheres, não é porque a pessoa é do Islã, ou porque a pessoa é de lá, ou porque a pessoa é de tal religião que eu estou cortando relação. Eu estou cortando relação por um ato específico dessa pessoa, que ela não respeita mulheres. E aí, por isso eu estou cortando relação com essa pessoa. A cultura leva. Parte da cultura dele não respeitar mulheres? Mas não é por causa da cultura que eu estou cortando relação. Eu tô cortando relação pela ação em si, sabe? Que é o uhum, limite. E o que também me vem é que, para mim, tem funcionado, né, nesses meus experimentos, muito com crise, enfim, com pessoas da minha família, entender a urgência do que a pessoa está trazendo, assim. E a forma dela resolver aquela questão que para ela é muito importante e que muitas vezes eu vejo que é a mesma coisa que é muito importante para mim. A gente está com a mesma, a gente quer cuidar da mesma coisa. Só que a forma como a cultura dela, obrigada pela distinção, a forma como a cultura dela lida com essa questão e os mapas de pensamento dela fazem ela racionalizar a melhor solução é totalmente diferente da minha. Mas entender que a gente está com a mesma dor em comum, querendo resolver, tem me aproximado muito. E aí eu tenho ouvido por que que aquilo está acontecendo, qual a dor que tem por trás. A pessoa fala, que legal, é a mesma que a minha.
Só que eu acho que para mim faz mais sentido seguir dessa forma. E ok. Sim. Às vezes isso só dá uma boa conectada, assim, independente das diferenças culturais, sabe? E muitas vezes eu vejo a pessoa se interessando mais em ouvir e aprender sobre a cultura que eu tô querendo construir. Uhum. Essa é a beleza da responsabilidade radical, é que ela, Pri, é que ela nos dá um ramo tão grande de possibilidades, que é, por exemplo, a gente deu um caminho, por exemplo, eu dei um caminho fácil, ou um caminho simples, quando você perguntou por possibilidades, né? Ah, o caminho você age assim, você coloca um limite assim, você age assim, é um caminho fácil, pode-se dizer, não é um caminho difícil de se tomar. Mas com a responsabilidade radical, essa é uma possibilidade, de 10 mil possibilidades que podia ter saído. Com responsabilidade radical, eu percebo que existem 1 milhão de possibilidades, no sentido de, existe a possibilidade de ter uma conversa, por exemplo, na responsabilidade radical, você é radicalmente responsável por não ter conseguido expressar de um jeito que tivesse chegado na urge. Você é responsável por não ter expressado do jeito que chegou na urge delas e tivesse conversado com os valores ou virtudes ou necessidades ou coisas delas. O que não quer dizer que esse é o jeito certo. Lembra, responsabilidade não é culpa e não é certo e errado. É uma possibilidade que você pode ter escolhido não pegar, mas essa ação também é sua responsabilidade. No sentido de você poderia ter feito algo diferente e você pode ser que você não tenha ferramentas ainda para fazer algo diferente ou habilidade para fazer algo diferente, mas você é responsável por não ter essas habilidades também. Entende o que eu tô Uhum. falando? Então, eu dei uma possibilidade simples, mas existem possibilidades para tudo o que você quer. Se dentro de você, por exemplo, você não quer essa possibilidade de verdade, ela é uma opção fácil, mas não, dentro de mim o que eu quero mesmo é ter uma relação maravilhosa com essas mulheres, com elas dentro da minha vida, e ainda assim ter na escola da vida matriculada, e ainda assim fazer todas essas coisas que eu quero, sabe? Então, Uhum. o, se você é o que você realmente quer, na responsabilidade radical você pode ir atrás de criar isso. Seja em desenvolver sua comunicação, numa ótima comunicação cultura para cultura que abre portas, seja em você conseguir. E assim, vai para caminhos muito não lineares, tá? Um caminho, por exemplo, é você conseguir amparar uma conversa cultura para cultura muito forte. Outro caminho, por exemplo, é você aprender a fazer projeção astral e à noite conversar com elas e bater um papo do outro lado e que muda as coisas. Uma outra possibilidade é você fazer uma constelação familiar. Entende? Existem mil e uma possibilidades de como você assumir responsabilidade por algo que você realmente quer. Então, eu dei uma possibilidade que atenderia o que eu, Israel, quero. Mas vale você se perguntar o que você quer e, como possibilitadora, saber que você pode criar possibilidades para o que você quiser. Uhum. Sim, sim. Obrigada por isso. É bem empoderador. Obrigada. Não te nem. Eu pensei muito sobre isso, Jazz. Na verdade, eu nem. Eu não. Quando aconteceu isso, eu notei que eu quis não estar lá, assim. E aí eu só fui sentir e fiquei mais aqui quietinha sentindo. Tipo, eu respeitei esse meu limite também. Tipo, de não querer ainda ter um outro nível de conversa com elas, assim. E aí eu acho que tem muitas coisas envolvidas, questões emocionais, tipo, envolvendo elas, enfim. E aí eu comecei a olhar para isso, nas minhas curas emocionais, para também eu chegar lá de forma inenganchável com elas, para poder realmente sustentar outro nível de conversa. Então, acho que também tem essa camada, assim, que eu resolvi respeitar no meu processo, quando eu vi o quanto isso me abalou emocionalmente, sabe? E eu fiquei olhando, eu falei assim, ah, aqui é o meu limite agora. Tanto que eu tenho um PCA amanhã de manhã sobre isso, pra, tipo, eu olhar pra isso e marquei a Amanda me indicou um homem para fazer constelação e eu marquei para quando eu estiver em São Paulo fazer a constelação com ele. Então eu tô olhando para essas partes emocionais primeiro, olhando para mim, antes de querer fazer qualquer coisa por elas, assim. Tipo, Uhum. olhando.
bem pra mim mesmo, assim, pra minha família, com o Pedro e a Aida, assim. Mas eu agradeço. Uhum. Legal. O, vamos. Quer trazer essas descobertas com a Fabi? Quero! Yes! Ai, não me dei uma empolgada por causa disso. Eu e a Fabiana Parar no começamos meio a do ficar. vídeo. Ok. Eu queria só, É... eu queria só seguir o impulso, uma coisa que está me incomodando aqui. Eu queria Legal. muito ter clareza se a Jéssica não precisa de algo de nós hoje, sabe? Hum, Uhum. Obrigada, Amanda. É, eu tô, eu tô navegando nessa tristeza, assim. Eu não me vem nada assim de um pedido para vocês nesse momento. Eu só tô permitindo mesmo entrar nessa tristeza toda que eu fui atravessando diante de tantas coisas e eu quero sentir isso, assim, para não me anestesiar, porque por vezes eu me anestesiei muito com tudo isso. E, e dividir, assim, que eu tô passando por uma questão de decidir o formato do meu parto, e eu tô muito inclinada a fazer em casa. E isso através dessas questões também culturais, de contextos e culturas, né? E com o Cris também, tipo, uou, que maluca, que é isso? Então, hum, eu estou estudando mais sobre tudo isso, eu estou descobrindo um monte de violência que eu já ouvia falar de longe, agora, sabe? A gente ontem estava assistindo com a minha mãe um documentário e ela descobriu ontem que ela passou por violência obstétrica. Ela sempre quis ter o parto normal e as duas filhas dela, o médico disse que ela não tinha dilatação, sendo que ela não teve nem contração. Ela não tinha, é óbvio que não ia ter dilatação. Ela falou, nossa, filha, eu achava que realmente eu não podia. Tipo, eu senti muita tristeza pela minha mãe ter, tipo, passado por isso, sabe? Não tinha não ter tido essa possibilidade tirada, assim, dela, que era um sonho dela. E a gente descobriu ontem isso. Tipo, então, é isso, assim, não é nada a resolver agora. Mas é essa tristeza mesmo que eu tô atravessando e o que tá sendo muito rico, que também tá me dando a raiva também junto, tá me trazendo clareza do que realmente eu quero pra mim. E é, e é isso. Obrigada, Amanda, pelo espaço. Acho que foi também importante dividir um pouco mais com vocês aqui. Jéssica, se você quiser clareza sobre os dois mundos, né? Eu sou pediatra, mas a minha especialização é em neonatologia. Eu trabalhei, né, mais de 15 anos com isso e vi toda essa transição acontecendo do universo, que até a similaridade da conversa da escola, né, para a mudança, vem desse caminho também dentro do parto. Então, eu posso contribuir com você quando você tiver pronta, né? Que você quiser possibilidades e saber como que as coisas funcionam por trás e quais são as possibilidades, né, imensas que tem em todas as partes e até mesmo o que, que é risco real e como que você pode ser amparada por isso com qualquer escolha que você tenha, e quais são os riscos de cada coisa e como você pode ser amparada. Então, eu estou aqui, né, disponível para te dar a clareza de todas as partes para que você e seu bebê escolham a melhor forma, a forma que seja mais leve para vocês, né? Porque isso é uma escolha de vocês, tá? Então eu tô aqui, Eu tá? Eu também. aceito, eu aceito. Eu tinha já escrito o nome de vocês para chamar mesmo. E no seu caso, Maila, até por ser pediatra, assim, eu me conecto muito com você. Quem sabe, né? Quem sabe o Luther vai ter a honra de estar com você aí acompanhado. hum. Ah, a Mayla é maravilhosa como pediatra, a pediatra da ela também. É, então, eu estava pensando muito ontem, eu escrevi seu nome, assim, no meu caderninho pra te chamar essa semana, então aceito. E Amanda também, que eu sei que você também atravessa muito sobre essas temáticas, assim, talvez. Uhum. Eu passei por duas experiências muito distintas, assim, então talvez, né? Hum, Eu vou uhum. chamar vocês pra gente marcar essa semana, se tiverem agenda.
Tá no seu time. Com quantos, E no- quantos meses você tá, Jéssica? Eu tô caminhando pro sexto, tô no final do quinto, tô com 23 Bar- semanas. Amanhã é. Barrigudinha já. Ah, gente, tá ficando bem grandinha. Agora dá pra ver ele mexendo de fora, assim, sabe? Tipo, dá uns empurrões que só de olhar já dá pra ver, assim. Tá sendo. Uhum. E uma possibilidade também, Jess, é que no encontro de quarta com você, que a gente faça um espaço para você sentir sobre o seu parto. Ah, Sim, sim. Uhum. Eu acho que já estava até combinado marcado. isso. Que a gente tem encontros semanais, então já tá. Eu não citei seu nome porque o seu já tá garantido. Então conta, Priscila, que eu estou aqui muito curiosa. Gente, sinto medo do horário, mas aí eu vou falando. Aí vocês, qualquer coisa a gente continua no próximo. Uhum. É, primeiro que a gente lá eram 9 crianças que a gente amparava por todo dia. E, e aí a primeira coisa que a gente notou foi sobre qualidade de espaço energético. Foi muito absurdo ver como as crianças reagem de uma forma instantânea à qualidade de espaços energéticos. Então foi também um feedback claro, assim, de tudo que eu testava, assim, tipo, eu vou declarar um cubo dourado, aí mudava. Aí eu vou declarar um espaço com os princípios brilhantes específicos. E aí aconteciam as coisas desses princípios brilhantes, por exemplo, empoderamento, e aí as outras crianças empoderavam umas das outras. E aí outras, assim. Então, a descoberta que a gente navegou muito foi sobre isso, assim, qualidade do espaço energético para as crianças poderem navegar. E uma coisa que chocou a gente é que, tipo, eu já trabalhei em escola, a Fabiana trabalhou um tempo numa colônia de férias, e, e tem muita, tipo, intriga entre as crianças, geralmente. Então, só que quando a gente fez o trabalho energético de sustentar um espaço, e eu e a Fabiana, a gente estava sustentando muito o espaço, a gente fez o altar e fez tudo, assim. Fez o cubo, declarou o espaço, fez as limpezas também, assim, dos lugares que a gente viu que precisava de limpeza energética. E nós não tivemos nenhum caso de, tipo, brigas, assim. Só, intrigas entre as crianças e elas mesmas resolviam todas as questões, assim. A gente só precisava amparar espaço, assim. Foi quando eu tive a distinção nos meus corpos do que vocês sempre falam, tipo, o Israel fala muito de só ser um espaço fértil, assim, onde as crianças possam florescer. E eu fiquei muito alegre por isso. Eu fiquei muito emocionada de ver que é só isso mesmo que eu precisava fazer. Eu só precisava estar lá sustentando energeticamente o espaço e sendo assim, estando no time das crianças e ver o que que elas estão comprometidas e ir lá e me comprometer com o comprometimento delas, assim, tipo, e nunca olhar como uma coisa besta, sabe? Tipo, teve um caso de um menininho que ele queria muito um papelão para descer aquela descida da Fabiana. Não sei se vocês já viram que na casa da Fabiana tem uma descida assim. E foi impressionante de ver que eles passavam horas fazendo isso, assim, tipo, subindo e descendo, assim. E ele queria o próprio papelão, assim. E, e aí as crianças mesmo, a gente eu precisei só ficar ali, amparando espaço, e as crianças mesmo, assim, já começaram a trazer possibilidades, tipo, Mateus, você quer o meu papelão? Eu vou desse, depois dou pra você. Aí ele, não, eu quero o meu papelão. Daí eles começaram. Eu sei que, tipo, em 5 minutos, eles resolveram tudo, entre eles. Eu só fiquei ali, assim. E eu fiquei, assim, muito impressionada com a qualidade de possibilidades que as crianças levantam rápido, assim. Tipo, quando a gente está ali empoderando elas, eles vão, 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 vão. Então, esse estudo energético dos espaços foi uma transformação muito grande, assim, para mim. Porque não era a mesma coisa, assim, tipo, com a criança, é igual eu falei, tipo, instantâneo. Tudo rápido demais. Então, foi quando eu mais ganhei matriz mesmo, assim, sobre qualidade energética. E uma coisa que eu testei muito lá foi a habilidade de cavitar espaços. Eu nunca tinha cavitado um espaço mesmo. Então, tipo, realmente de fazer coisas que a minha caixa fritava um pouco, de, tipo, sentir vergonha, por exemplo, de fazer os movimentos e cavitar o espaço. E, gente, assim, eu via.
a magia explicitamente acontecer. Era quase vergonhoso, assim, de tão mágico que o espaço se tornava. Eu falei, gente, a gente está em Hogwarts com as crianças e as crianças estão voando. Tipo, elas voavam, tipo, mesmo. Nas descobertas, nas interações entre elas, nas brincadeiras que surgiram. Eu anotei as brincadeiras, tipo, brincadeiras autênticas que nasciam do ser delas, assim, tipo, nasciam, assim, coisas muito vivas. E tudo porque tinha duas possibilitadoras amparando espaço para elas. Tipo, uau, sabe? Eu fiquei muito impressionada de que. Muito. Então, essa foi uma descoberta, assim, que me atravessou em tantos níveis. Eu comecei a escrever sobre isso, porque quando eu terminar, eu vou enviar para vocês. Que me atravessou muito, assim, de ver que qualidade energética, gente, faz toda a diferença, assim. Tipo, as crianças dormindo lindas, sabe? Tipo, ninguém deu trabalho para dormir. É, as crianças não discutiam, tipo, e não que discussão seja ruim, não me entendam mal, assim, tipo, eles tinham discussões, mas não era aquela coisa assim de, tipo, vou te bater e começar a dar um murro na cara do outro, era tipo, eu quero isso, e aí o outro, tipo, ah, você quer isso, então, vamos ver como é que a gente consegue, que você consiga isso e eu não deixe de ter o que eu quero, enfim, essa parte foi muito pra mim, assim, tipo, como assim é simples assim amparar espaço para crianças e o quanto isso era nutritivo para todas elas, tipo, todas elas ficavam tristes na hora de ir embora, tipo, eu não quero ir embora, e os pais chegavam e eles, tipo, eu não quero ficar, não quero ir para casa, assim, tipo, e aí a gente começou a estudar por que que eles não queriam ir para casa também, em alguns casos, tipo, e aí uma menininha chegou para mim, chegou e falou para Fabiana e falou aqui eu fico muito melhor. Aqui eu tô muito bem. Tipo, e aí eu, tipo, o que que é bem? Aí ela, eu não sei, aqui eu posso ser eu. E aí eu fiquei, tipo, ela é uma menina de 8 anos. E ela tinha essa clareza, assim, sabe? De aqui eu posso ser quem eu sou, sem que isso seja errado. E aí uma coisa que me chocou muito também é que tinha um menininho que a mãe dele colocou ele lá dando muitos avisos, tipo, ai, porque ele é muito difícil, ele é uma criança assim que é. Nossa senhora, graças a Deus que vocês aceitaram que ele entrasse e tal. E aí eu já tava assim, tipo, ok. E, gente, ele era a criança mais criativa, mais extraordinária. Eu queria ficar com ele pra mim, assim. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou levar ele pra casa, eu vou ficar com ele pra mim, porque eu me apaixonei por ele. Quando teve a mudança da qualidade energética do espaço, ele era uma criança absolutamente extraordinária, como todas as outras, mas, tipo, ele era o mais enérgico, o que ia lá e resolvia os conflitos dos colegas, de tipo, você, por que que você tá assim? Vamos lá, vamos resolver, você precisa do quê? E ele era o resolutivo, assim, sabe? Ele ia atrás. E aí eu ficava, tipo, gente, não existe criança difícil. Não existe tal coisa quanto criança difícil. Existe uma criança que às vezes está em um espaço energético onde ela não está podendo fluir, ela não está podendo ser quem ela é. E eu vi isso muito claramente, assim, a mãe dele ia buscar ele, agradecendo a gente, quase beijando nossos pés por a gente ter aceitado ele. Eu depois olhei para ela e falei assim, seu filho é extraordinário. Tipo, eu amo muito seu filho é incrível. E eu te convido a olhar para ele com outros olhos. Porque ele aqui, ele não é nada do que você tá falando, de verdade, assim, tipo. E então, assim, foi uma coisa que ela olhou para mim meio desacreditada, assim, de tipo, duvido. Você vai estar falando isso porque ela é educada. E tanto eu quanto a Fabiana falou algumas vezes para ela, porque eu também senti raiva disso, assim, de que ela fala na frente da criança que ele é difícil, e que ele é insuportável, e que é uma criança, tipo, muito hiperativa. E tinha nada de hiperativo, gente. Eu comecei a questionar todos os diagnósticos que eu já vi na minha vida, assim, tipo, eu falei, nossa, eu tenho certeza, 90% dos diagnósticos das crianças, elas não são diagnosticadas, elas só estão em espaços energéticos e amparadas por pessoas despreparadas, assim, tipo, para amparar crianças, porque as crianças lá, elas estavam voando, literalmente voando, assim, que é a minha palavra, assim, elas estavam voando. Então, isso. A gente também fez um estudo sobre a conexão das crianças com os elementos da natureza, então, tipo, fogo, ar, a terra e a água, de uma forma experiencial com elas. A gente cozinhava na fogueira com elas, o lanche da escola a gente cozinhava na fogueira.
e com a chapa, assim. E foi muito incrível de ver as crianças aprendendo. E aí, quando eu fui aí que eu entendi o que a Waldorf, tipo, o Steiner falava, que a criança aprende pelas imagens, né? Assim, pelas histórias. E não por instrução. Então, quando a Fabiana conduzia maravilhosamente, assim, de tipo, a gente precisa fazer uma caminha pro fogo poder nascer, e aí ela fazia tudo bem, assim. E daí, no outro dia, as crianças, gente, precisamos achar os galhos pequenininhos pro fogo nascer, a gente precisa fazer a caminha pro fogo. E aí, eles faziam a caminha pro fogo, e a criança com 4, 5 anos aprendeu a fazer fogo, coisa que eu fui aprender adulta, sabe? Tipo, as crianças estavam aprendendo a fazer o fogo de forma natural, assim, tipo, não 100% natural, porque a gente não estava usando madeira, eles usam isqueiro, mas dá para fazer também o natural e eles super pegam. E aí eles se conectaram com esse elemento. E uma coisa que me impressionou muito foi que rapidamente as crianças começaram a cantar ao redor do fogo. E me veio muito assim de. Eu falei, nossa, como que eu canto pro fogo? E não canto sobre o fogo? Como que eu canto para o fogo crescer? Para o fogo viver? E as crianças naturalmente começaram a cantar pro fogo, gente. Foi a coisa mais linda, assim. E aí a gente começou a cantar até uma música que a Waldorf tem, eu acho que outras escolas também cantam, aquela Sobe a Chama, mais alto, vocês já ouviram essa? E as crianças cantando e a chama subindo, e eu falei, gente, eles estão fazendo magia aqui, assim, tipo, e É, eles cantando pro fogo, assim. E aí eu comecei a fazer esse estudo, eu tô fazendo esse estudo, inclusive, se vocês tiverem materiais sobre isso, de cantar para os elementos e como a gente faz isso, assim, de cantar pro fogo, pro vento, para as águas. Outro estudo que a gente fez foi levar as crianças até a nascente, onde nasce a água da onde eles estavam, lá onde é a casa da Fabiana, e o quanto eles têm uma percepção energética muito, muito refinada, as crianças. Eles chegaram na nascente, e nascentes são realmente lugares muito sagrados, assim, é um lugar onde nasce a água. E eles todos falando bem baixinho, assim, olhando para a água. E aí eles, tipo, a água nasce aqui, e aí a gente, da terra, tipo, do nada. E aí eles começaram um espaço de descoberta entre eles. Gente, entre eles, assim, a gente ficou ali amparando o espaço, assim, instigando eles, mas assim, entre eles, mas a água nasce assim do nada, assim, tipo, o que que acontece? E aí depois a gente começou a falar sobre a água, mas o que mais me impressionou foi o respeito e a reverência que eles tiveram por aquele espaço, assim, da água. E como eles se conectaram com a água, e daí daqui a pouco estavam todos eles tomando a água da nascente lá mesmo, com as mãozinhas mas com tanto cuidado, assim, sem a gente precisar nem falar nada, assim, eles estavam tão cuidadosos fazendo isso, que eu vi na prática que, assim, não só a qualidade do espaço energético muda, mas que eles têm uma percepção absurda, assim, de tudo. Então, eles estavam ali bebendo a água bem devagarinho e eles andando dentro da mata, porque é uma matinha, assim, uma trilha, e a gente falou assim, começamos a trazer distinções como medo é neutro, medo é medo, e de forma experiencial, e como a Ayla e o Lotus estava, e a Mag, eles iam guiando mais, então a Ayla, usa o medo para descer, e aí, tipo, e aí as crianças, tipo, mudavam, assim, tipo, já estavam andando, assim, mais com medo, mas, assim, é o tipo, medo, ele ajuda a gente a prestar atenção, para você não pisar nenhum bichinho, para você cuidar do teu corpo. E aí, rapidamente, eles já iam, assim, tipo, usando medo para descer. E aí, tem uma mulher que tá trabalhando com a Fabiana Bávina, e ela tava, assim, tipo, ainda, ela não tem distinções do novo mapa dos sentimentos, mas rapidamente ela começou a pegar, sem a gente precisar entregar um mapa para ela, assim. E ela, tipo, é, lógico, depois a gente conversou com ela, mas assim, ela pegou, assim, de, tipo, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar que é o medo que me faz andar com cuidado e que eu deixar a criança sentir o medo dela é muito melhor do que eu ficar protegendo a criança. E aí, Uhum. tipo, a gente viu isso também, de empoderar as crianças a sentir o medo delas e ir devagarinho, é muito melhor do que falar, cuidado, todo mundo aqui perto de mim, ninguém sai de perto. Todo... Coisa que eu já vi muito quando eu estava na escola ou nas outras escolas que eu já trabalhei.
E a criança usando o medo dela e descobrindo qual é o limite pro corpo dela, assim. E a gente tava ali, assim, com elas, e elas descobrindo o limite do corpo delas, de, tipo, esse é o meu ritmo para andar. E aí o outro, aí esse é o meu, é mais rápido, tem uns que vão correndo. E daí foi muito lindo de ver isso também, assim, de ver elas navegando no medo delas de uma forma bem experiencial e ver as crianças entregando essa distinção para mim foi uma riqueza, assim, tipo, ver a minha filha, ela, tipo, falando, você usa o seu medo, aí você cresce e aí anda. E ela, assim, devagarinho, assim. E o Lotus e a Mag também fazendo esse trabalho. E eu fiquei, nossa, só precisa de um mesmo para ir na frente. E todos os Hum, outros podem entrar hum, no espaço, se esse espaço tiver uma pessoa lá dentro. E aí eu vi, tipo, uma criança que tem distinção, todas as outras navegam nesse espaço. E elas navegavam juntas. Então foi muito rico ver isso também, delas navegando nas distinções dos sentimentos delas, assim como quando uma criança começava a chorar ou aconteceu alguma coisa que elas estavam tristes, da forma como a gente acolhia elas e fazia os processos. Eu não sei exatamente como fala, as in, como é que é? Israel, você lembra desse nome? As in. É Zizin. As is in. Eu só lembrava como fazer, eu Como não está lembrava como. acontecendo, tipo, assim que vai, assim, como está. Sim, e o Uhum. que que aconteceu um pouquinho antes? Sim. E E aí a gente ia amparando espaço para ela, quando elas machucavam ou quando elas estavam sentindo alguma tristeza, de uma forma neutra, amparando espaço para elas mesmas, elas descobriam coisas extraordinárias sobre elas e a gente sobre elas, assim, de tipo, tinha um menininho que ele sempre sentia muita tristeza quando outro amiguinho fazia algo com esse outro, com um outro amiguinho. E aí eu fui falando assim, tipo, com ele, amparando espaço para ele, aí ele falou assim, para mim é muito importante que o amiguinho seja respeitado. E aí ele descobriu que a tristeza dele não é porque ele é um chorão, igual as outras crianças falavam dele, era porque ele gosta que os outros sejam respeitados, enfim. E a gente fez esse trabalho quando a criança machucava, por exemplo, aconteceu uma vez que um menino beliscou o outro. E a gente fez o trabalho, assim, de amparar esse espaço, de ver o que estava se passando, e amparou ali, sem, tipo, pegar o outro e falar, não pode fazer isso com o amigo, não pode ser errado. É, tipo, ficamos ali amparando o espaço para os dois, e não só para o que estava machucado, né? Assim, eu amparei espaço para o que machucou, e a Fabiana amparou para o que estava machucado, e não, tipo, deixou o que machucou de lado, assim. E aí, quando aconteceu isso, o que tinha machucado o amigo começou a chorar muito mais do que o que tinha machucado. E ele falou, tipo, dentro do processo que eu comecei a fazer ciclo de completude com ele, a gente descobriu que o pai dele belisca muito ele, por exemplo. Hum, E aí ele, tipo, eu tava fazendo isso pra ele prestar atenção, porque é assim que ele é chamado para prestar atenção, por exemplo. Então, foi um trabalho assim que eu comecei a sentir muitas coisas também. Eu falei, nossa, amparando espaço para as crianças, a gente descobre que mesmo essas crianças estando nesse projeto, onde tem pais que têm já uma certa consciência, elas ainda sofrem, por exemplo, abusos físicos, né? Assim, violências físicas, mesmo que pequenas, como beliscões, mas que isso ainda acontece e é normalizado, assim, principalmente entre os meninos. E eu comecei a prestar muita atenção nos meninos, assim, toda vez que acontecia, as meninas também, mas tipo, com os meninos eu percebia que quando aconteciam questões violentas, assim, entre eles, não era porque ele é violento, é a forma como ele recebeu como sendo, tipo, como fosse um amor, assim. E, tipo, e foi uma confusão para mim de perceber isso. Eu falei, nossa, na forma ele tá batendo no amigo, de alguma forma, para ele isso é, tipo, amor. Tipo, ele tá lá, tipo, eu tô fazendo isso pra ele prestar atenção, ou tô fazendo isso para ele não errar mais. E aí eu fiquei, nossa, ele absorveu esse mapa, foi isso que ele aprendeu. E aí, como que a gente ampara o espaço para ele navegar com relação a isso, assim? E não também colocar isso como errado, e que o certo é não bater, assim, começar a levar isso, mas também num limite claro, assim. A gente falou assim, olha, aqui não pode bater,
Não pode machucar nem você mesmo, nem nenhum colega. Não funciona, você pode usar sua voz para isso e a gente vai navegando juntos. E aí eles começaram a usar mais a voz, assim, aos poucos, dentro desses dias que a gente foi. E aí eles paravam e usavam a voz, mas eles viam a gente usando muito a voz também. E uma coisa interessante é que quando a gente sentia coisas, tipo, via uma criança que sentia coisas, tipo, tristeza, e eu navegava na minha tristeza. é, e tinha outra pessoa parando espaço, como a Fabiana ou a Bhavana. Eles viam como isso era visto como, tipo, te sentia ok e não sentia ruim. E daí eles começaram, eles, entre eles, assim, a imitar isso, assim, a conseguir fazer igual. Então, quando um outro amiguinho tava, principalmente, tipo, eu vi muito a Ayla fazer isso, ela, você tá sentindo tristeza por quê? E ela, assim, lá com ele, mas eu sei que era uma brincadeira, assim, uma forma dela ir ganhando uma clareza interna dentro dela. Ela ainda não tem capacidade de amparar espaço emocional para uma criança, mas ela tava lá com ela, assim. E ela não tava tipo assim, vamos fazer ele parar de chorar. Ela tava curiosa para descobrir o que que é importante para ele. Então, foi interessante de notar isso acontecendo com as outras crianças, de que eles perceberam tristeza, mostra o que é importante para o colega. E aí, quando alguém estava triste, eles queriam ficar perto para descobrir o que que era importante para aquele colega. E não de tipo, ele tá triste, faz ele parar. Era tipo, eu quero descobrir muito o que que é importante para ele, ele tá sentindo tristeza por isso, eu quero descobrir por a gente poder saber o que que é importante pro amiguinho. E eu amei isso quando aconteceu. Eu fiquei, tipo, muito emocionada. O melhor é que as crianças iam embora e eu e a Fabiana líquidas, assim, tipo, ai, que lindo! E a gente, a gente podia fazer isso aqui de graça, a gente ama isso. Ah, e E foi muito bonito de ver. Então, só que assim, para mim o principal da descoberta, além de todas as outras descobertas que eu anotei aqui, que eu quero muito escrever, foi ver sobre qualidade do amparamento. Então, quando eu penso no 2080, quando a gente estava estudando antes sobre esses 2080, eu não sei ainda como a gente pode levar isso, mas a qualidade energética do espaço e dos amparadores de espaço faz, tipo, a gente não precisa entregar mapas, a gente não precisa falar muitas coisas. A gente só precisa estar inteiro lá, inteira lá. A gente só precisava estar. A Laila. A gente só precisava estar lá, sustentando esse espaço, e eles voavam por si só, assim. Foi muito incrível de ver isso, assim. E eles começaram a. Quando eles começaram aos poucos, assim, a ir navegando nos sentimentos deles de forma intuitiva, sem a gente explicar necessariamente como fazer, mas eles vendo a gente amparando o espaço, foram descobrindo coisas sobre eles, tipo, eu quero saber mais sobre baleias, ou eu quero saber mais sobre as formigas, e a gente começou a estudar juntos, tipo, o que que você quer saber sobre formigas? E daí tinha um menininho lá que ele queria saber como que era o ciclo, tipo, o que eu consegui pegar dele é que ele queria entender como era o ciclo tipo, inteiro de uma mosca. E daí, tipo, a gente conversou com a mãe dele e a mãe dele foi e deixou uma carne lá apodrecendo e deixou acontecer o processo para a mosca, para ele ver a mosca nascendo, assim. E depois ele começou a querer saber das borboletas. E a gente viu que ele tem uma coisa com insetos. Só que antes a mãe dele achava que isso era errado, que isso era coisa, tipo, nojento, e não deixava ele explorar essa possibilidade, assim. Tipo, achava que era melhor ele comprar um livro. Tipo, era melhor, vou comprar um livro sobre insetos. Mas ele queria ver o inseto, ele queria olhar para o inseto criar, crescer, ele queria ver lá o ovo do negócio, assim, ele queria ver, experienciar isso. E não apenas entender, assim, com o que que acontece, assim, num livro. E aí, quando ele começou a fazer isso, a mãe dele começou a trazer feedbacks, assim, de que ele estava super interessado e ele nem pedia mais para assistir televisão, ele só ficava lá vendo os negócios lá dele, os insetinhos dele, assim, ele fica o dia inteiro lá agora vendo isso. E ela falou que resolveu uma questão com a tela, por exemplo, que antes ele estava usando mais tela e agora ele nem estava ligando mais para isso. Então também foi uma clareza de navegar de que muitas vezes
as crianças que estão muito nas telas é porque elas não estão em contato com o que elas têm interesse. E aí elas usam a tela como uma forma de se anestesiar mesmo, porque a vida delas não está interessante. Só que lá naquele espaço, elas estavam lá e depois disso, isso despertava isso, assim, um espaço nutritivo despertava interesses nelas. E aí isso possibilitava, dando aberturas, né, que elas navegassem nesse interesse e diminuísse, por exemplo, essa questão da tela. Uma coisa que não precisa botar a tela como errado ou a tela como ruim, nem precisava fazer reunião sobre tela com os pais, assim, era, não que isso seja errado também, mas só de falar assim, com o que que seu filho está comprometido e você se comprometer com o comprometimento dele, já fazia esse trabalho sem precisar falar sobre isso, né, de uma forma tão, tipo, igual na escola da minha filha acontecia muito isso, de ter uma reunião só sobre tela e ficar lá falando horas sobre isso, e os pais, tipo, gente, mas vocês não entendem, tipo, eu preciso trabalhar. E aí, a hora que a criança me pede muito, eu boto a tela. Mas se ela tiver lá com algo que dá interesse a ela, ela não é isso, que ela só quer uma coisa interessante para fazer. Foi uma coisa interessante para isso, para a pesquisa sobre tela também que eu estou fazendo e sobre interesses. E É eu, que dentro dos apartamentos tem poucas coisas interessantes para as crianças fazerem. sim, aí elas ficam, né? Mas aí também eu vi que a qualidade desse espaço, assim, muita gente falando da importância da escola e de como isso também pode ser extraordinário, que, que esse espaço que a Fabiana tá sustentando lá é um espaço interessante o suficiente, mesmo sendo um espaço muito simples. Tem um gramado e a casa dela. É suficiente. Não precisa de muitos brinquedos. Eu lembro que no início ela, tipo, será que eu preciso comprar mais brinquedos? Tipo, os meninos nem brincavam com as coisas direito, assim. Eles não queriam isso. Eles se interagiam com outras coisas. Tipo, eles pegavam várias madeiras e começavam a empilhar. Eu lembrei muito de vocês falando sobre construir coisas. E aí a gente colocou várias madeiras lá, tipo, do resto da obra da Fabiana. E aí eles faziam muitas coisas. Faziam um fogão, faziam, empilhava e faziam uns Legos gigantes. Tudo com madeira de resto da obra da Fabiana, assim, não precisou comprar nada. E aí esse espaço já era nutritivo o suficiente para eles descobrirem coisas sobre eles, assim. E fazer coisas, por exemplo, ir andando lá na trilhazinha, ou quando a gente descia para jogar os alimentos, os restos orgânicos, os resíduos orgânicos lá no, onde fica o porco, que a Fabiana faz esse trabalho de fazer toda a gestão dos resíduos. E as crianças participam. Então, ela leva lá no porco para ele comer os resíduos orgânicos das refeições. E aí as crianças descobriam sobre o porco, que ele come isso. E aí começaram a interagir com o porco e com as cabras. E outras crianças, tipo, não gostavam, ficavam mais para trás. E outras queriam ir lá em cima do porco já. E tudo isso vivendo isso. E uma coisa que foi muito marcante para nós, assim, para mim, e a Fabiana também compartilhou isso comigo, foi que o que a gente estava fazendo era, além de tampar no espaço para elas, mas assim, a gente estava vivendo a vida que a gente queria, comendo o que a gente queria. E a gente só estava convidando as crianças a fazer isso com a gente. Não eram grandes coisas, assim. É, tipo, ai, E aí a gente viu que por que que acontece nas escolas que não dava certo, por exemplo é, a professora não gosta daquele lanche, e aí ela tem o lanche dela, por exemplo. E a criança não vai querer realmente comer o lanche dela, quando o lanche é oferecido pela escola. Mas o lanche que a gente estava fazendo lá era o que a gente queria comer. Tipo, eu quero comer uma panqueca feita no fogo. E aí todas as crianças comiam assim como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. E tinha várias crianças que as mães falavam, eu não come aveia, eu não sei como vocês vão fazer. E a criança comia assim, tipo, feliz, sabe, na vida. E eles almoçavam lá com a gente também. E a gente fazia o almoço que a gente gosta. E a gente compartilhava com eles. E eles comiam tudo. Tipo, a criança assim nem comia. Ai, não come lentilha. Mas lá comia. E, tipo, não era porque tava com fome. Era porque, tipo, tinha um entusiasmo e uma alegria com todo mundo junto compartilhando isso. Então eu vi que parar espaço ali para aquelas crianças era, tipo, convidá-las para viver uma vida que eu amo, assim, uma vida extraordinária que eu amo. Então, quando a gente queria fazer algo, era uma coisa que a gente queria genuinamente fazer e automaticamente, assim, eles percebiam isso e já vinham. Não precisava, tipo, vem, gente, bora fazer isso. Pô, vai ser legal, tipo, nem precisava. Era só, tipo, eu tive um impulso de fazer tal coisa, quem quer?
Cara, tipo, quase que dava uma briga de tantas crianças que vinham de uma vez, assim. E aí já começava um processo, assim. E se não tivesse impulso, eu respeitava isso também. E também quando isso estava lá acontecendo com as crianças, o quanto dava qualidade de ter um olhar um a um para elas também. Eu lembro de que tem vários momentos onde elas estão brincando e chegava uma menininha só para perto de mim. E aí era a hora que eu fazia uma coisa menorzinha, assim, por exemplo, fazer aquelas musiquinhas que usa os dedinhos e que eu aprendi muito por causa da minha filha. Eu fazia isso e aí isso já mudava o dia dessa criança, já ficava o dia inteiro falando, faz de novo a musiquinha do mingauzinho com o dedo. E ela queria isso, assim, aquele olhar atento a ela. Então também quando tinha uma criança que vinha até nós, de você realmente olhar no olho dela, na altura dela e estar comprometida com ela, assim, de tipo olhar e falar assim, o que eu posso fazer por você? E tá ali. E às vezes é uma musiquinha, às vezes é uma coisinha que você faz com a mão, às vezes é um abraço, um colo. E tinha vez que ficava assim, uma criança no meu colo por horas, assim, tipo, eu ficava lá só no colo. Eu falei, ah, ela só precisa disso, ela só precisa desse colo. Ok, é isso que ela precisa. E também foi um estudo para mim e para a Fabiana de estar num espaço onde a gente ampara espaço para as crianças e nossos filhos estarem no espaço. Uhum. E foi um processo para todo mundo, assim, tipo, para mim e para ela dela ver eu com outras crianças também. Eu falei, gente, isso aqui é extraordinário, nem precisa de ter muitos filhos, não precisa de ter irmão, era só ter muitas crianças, porque ela teve que aprender a perceber que eu estava lá por todas as crianças, não só por elas. E ela teve que aprender a estar lá em conjunto com isso, e ela sentiu muitas coisas. E eu amparei esse espaço para ela também, assim como a Fábio amparou para a Magnólia, principalmente. E quanto isso foi rico, assim, a gente olhando e falando, uau, elas estão ganhando muita matriz aqui, sentindo coisas e gols, sabe? Assim, não olhando tipo, nossa, tá horrível porque elas sentem tristeza porque a gente dá colo para outras crianças e não só para elas. E sim, tipo, que riqueza ela perceber que eu posso estar lá por muito mais crianças que só por ela. E, e foi muito lindo para mim perceber isso, assim, também, de ver que antes eu tinha uma preocupação grande, assim, de tipo, nossa, será que eu preciso de ter mais um filho para ela poder aprender a dividir ou ficar mais assim? Eu falei, não, é só conviver com muitas crianças e eu estar com essas crianças, não só deixar ela lá. Mas, tipo, eu estar pelas outras crianças também, assim como eu tô comprometida com a minha filha, comprometida com todos. E foi uma coisa interessante de ver, assim, a Fábio está fazendo a formação Waldorf, então ela me trouxe muitas informações, ela está no último ano agora, é, sobre a Waldorf, que foram muito interessantes para minha pesquisa, de, tipo, eles têm uma pesquisa forte sobre o processo de encarnar a criança na Terra, assim, de estar na Terra, e dava para ver muito isso, de quanto a gente estava lá e eles estavam nesse processo deles, assim. Então, essa base da Waldorf, do Stein, também me chamou a atenção. Comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu não tinha pesquisado com profundidade ainda. E me chamou de fazer esse estudo, justamente por conta desse olhar para o ser, assim. E foi interessante porque quando eu estava lá olhando para todas aquelas crianças, eu estava lá olhando para todas as crianças ser a ser, assim, cara, não tem como, você ama todas elas. Eu amo todas aquelas crianças, eu tô com saudade deles, assim, eu tô tipo, nossa, eu quero muito saber como que tá a Aisha, como é que tá todas as crianças que estão lá. E aí e aí flui muito essa de estar comprometido com o que a criança está comprometida, porque você ama muito elas. Então você está fazendo isso por amor. Igual eu lembrei muito de você, Amanda, falando sobre isso, assim, que tem que estar ali com amor a criança. E tipo, realmente é uma base indispensável para amparar espaço para a criança, é a habilidade de ver o ser dela, ver o ser e estar comprometida com a criança, assim, comprometida com o que é importante para ela. Então, nossa, foi uma das experiências mais ricas, assim, que eu já tive, foi amparar espaço para as crianças e foi quando eu olhei e falei, nossa, isso aqui é muito, tipo, life-changing mesmo, assim, tipo, uma vida antes, uma vida depois de estar em espaço com crianças e de ver que isso é uma coisa muito regenerativa e muito. Muda o mundo, assim, mesmo. Eu falo isso que, tipo, eu ficava assim com muito medo, assim, tipo, nossa, o mundo tá acabando, a gente precisa resolver as coisas do mundo. E eu olhava para isso e falei assim, ok, o que o meu ser tá me chamando agora é parar espaço para essas crianças, e isso muda o mundo também.
E elas serem quem elas são, muda o mundo, assim, mesmo, assim. Foi muito rico isso pra mim, eu fiquei muito alegre, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu vejo que isso é muito importante pra mim, estar com as crianças, assim. E, e vê-las, assim, pra mim foi muito lindo ver elas, assim, mas, tipo, ver mesmo, sabe? Ver o ser delas e ver o que que é importante pra elas e ver que, tipo, é tudo história isso de criança difícil, ou que a criança essa criança é impossível. Eu comecei a ficar muito comprometida, assim, quando alguém fala, tem uma criança que é muito difícil, eu falei, eu quero ver essa criança. Eu Eu duvido. eu duvido, eu quero estar com ela, deixa ela comigo, tipo, 4 horas, eu quero estar com ela, eu quero descobrir o que é importante pra ela, eu quero ficar com ela, eu quero estar com ela, porque se ela tá sendo difícil, talvez ninguém esteja olhando pra essa criança. É, Sim. ninguém tá olhando pra ela, ou a qualidade do espaço dela esteja Não é muito só falha. ninguém tá olhando, mas ela talvez ela não tá no habitat adequado, né? Porque às Isso, vezes o pai e o ou a mãe tá num espaço. apartamento e quer tentar olhar para a criança e tem dificuldade em encontrar porque vários fatores estruturais do ambiente já não são um ambiente fértil para observar a criança. Uhum, uhum. Sim. Então, eu acho que uma pesquisa que eu estou fazendo agora, e aí, assim, eu quero ir compartilhando com vocês, e quem quiser pesquisar mais, é realmente sobre qualidade energética e como as declarações dos espaços e mudar de identidade fez toda a diferença para mim também, queria falar disso. Então, quando antes das crianças chegarem, eu mudava a identidade e todos os dias eu mudei para identidades diferentes para ver o que que acontecia de diferente. Então, tinha dia que eu era pesquisadora da educação arcana, tinha dia que eu era é, amparadora de espaço, enfim, mudava e isso influenciava radicalmente no meu amparamento de espaço. Então, fazer esse estudo também sobre mudar de identidade fez muita diferença para mim e fez muita diferença para o espaço. Então, foi interessante também. E as ferramentas energéticas, como eu estou como aprendiz da Daniela de Cubo da Raiva e tô indo, eu fiz, tipo, alguns experimentos de ferramentas energéticas que a Daniela foi me passando, de, por exemplo, não apenas o cubo dourado, mas eu também fiz o cilindro em alguns lugares para ver como isso mudava também, e mudava o espaço, enfim, fiz experimentos e todos eles me deram muitos frutos, assim, tipo, principalmente com. O cubo já faz toda a diferença, mas quando mudava a intenção do espaço, por exemplo, na hora do almoço mudar o espaço, assim, tipo, declarar um espaço mais tranquilo. Aí as crianças já, tipo, já acalmavam, assim, sem eu precisar ficar falando, agora a gente vai acalmar. Tipo, só de mudar o espaço já mudava o que era possível naquele espaço, literalmente, assim, de forma muito clara. Uma ferramenta, Pri, que talvez você goste, eu adorava de fazer ela quando eu brincava. Teve uma época, quando eu estava escrevendo meu livro, que eu ia brincar toda tarde numa pracinha com as crianças durante 3 meses. Eu ia toda tarde lá brincar com elas na saída da escola. Isso aqui é uma praça que tinha, em outros dias da semana, gente que bebia, gente que fazia outras coisas na praça, né? Aí eu fazia o cubo grande na praça, fazia vários buracos negros, e aí eu tinha minha mangueira de gosma da possibilidade. Declarava uma fogueira grande, tipo aquelas de bombeiro, sabe? E eu declarava ela, e eu chegava assim no começo da praça mesmo, eu chegava, batia uma palma, eu declarava ela, e as crianças vinham fazendo isso. Eu pegava a mangueira, aí eu abria ela assim, eu fazia. E eu jogava assim uma gosma verde de possibilidades pela Pela praça praça. inteira, assim. E essa gosma verde de possibilidades, ela era assim, ela criava faíscas de possibilidades extraordinárias e deixava o espaço bem aconchegante e apropriado energeticamente para uma criança. Então Uau, é uma possibilidade bem boa, assim. Ela é bem abundante, assim. Ela joga um montão de um coisa, então é. monte. Ai, amei essa, vou anotar nas minhas pesquisas. Eu lembrei muito da Luísa, que no Lab a Luísa fez muitos experimentos assim de magia, né? E como eu Uhum. tava com ela antes, a gente conversou um pouco sobre isso. Então, o alargador de tempo eu usei muito quando a gente estava fazendo coisas extraordinárias. Eu amei essa possibilidade. Obrigada, Israel. Eu também testei várias coisas na minha cabeça, assim, e era incrível como funcionava. Eu ficava, gente, não tem como acreditar, não acreditar em magia depois disso. É, é bem incrível, assim, como as crianças reagem para a magia. Elas estão super no mundo da magia, assim. É, Eu vou sim. precisar Ai, ir pelo horário agora. sim. Eu, Ok. eu tô muito feliz com o papo de hoje.
Eu anotei um montão de coisa no caderno para o site do que você trouxe, Pri, e de brincadeiras para atualizar a nossa lista. Então depois eu vou botar novas brincadeiras que você falou lá na nossa lista que a gente está crescendo e várias coisas para o site para colocar também. Então, muito grato pelas todos os tesouros que você partilhou. Uma parte eu perdi porque o cara da internet chegou, então eu vou assistir a gravação para ver se eu perdi uma coisa importante. Ok. Mas é isso, gratidão. Muito obrigado por partilhar e quero ouvir mais. E quero falar depois também com vocês sobre essa ideia. Eu acho que seria muito legal se uma vez por mês a gente abrisse Uhum. para a Vila Global. E até para quem não tem o inglês, para praticar, assim. Tentar estar no... Eu aprendi inglês assim, né? Eu aprendi inglês no Possibility. Quando eu entrei, eu não tinha inglês. E eu aprendi inglês indo para os encontros do Possibility e enfiando e E tentando entender. funciona. Não, É mas uma... funciona isso mesmo. Eu também, meu inglês era bem mais ou menos, e depois que eu falei, eu quero fazer parte do cavitation e das coisas, meu inglês melhorou muito rápido, então funciona, de é. verdade. Então, a gente organiza isso melhor depois. Mas tô feliz, eu Sim. saio muito feliz e nutrido de hoje. Obrigado, Pri, obrigado, Também, gente. obrigada a todos, Como vocês todas. saem? Também, estou muito alegre, muito nutrida e cheia de possibilidades. É incrível como esse espaço me nutre e me bota assim uma recarga, assim, tipo, go! E me lembro do que é importante para mim. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu também saio assim, eu acho que nutre muito meu corpo energético esse espaço. Muito, assim. A ponto de, às vezes, até estar com. E físico, às vezes eu tô com dor de cabeça e sono. Então, tipo, é muito bom daqui. Então, eu tô também saindo com muita alegria. Uhum. Bem, muito nutrido, muito feliz, muito esperançosa, muito feliz por você também, Priscila, e assim, muito desejosa de ver experiências assim também, sabe? E assim, queria ficar te ouvindo, queria que você escrevesse um livro contando tudo isso, muito lindo. Obrigada pela partilha, muita generosidade sua dividindo. Hum. Não tenho palavras que expressem a minha alegria e gratidão por você estar trazendo para a realidade algo que eu já sei que é possível. E eu, uau, go, 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 go. Uau. O que eu vejo pequenininho, você, né, me trouxe a possibilidade disso ser o nosso dia a dia. Uhum. Uhum. Sim. Ah, Hum. Beijo. Ai, como eu Amo amo. vocês, queridos. é bom abraço energético. Beijinho. Um beijo. Um beijo. Beijo. Tchau.